refletimos aqui, né? Na verdade, nos deparamos, né, com o espelho das Escrituras e sofremos um pouquinho, nos arrependemos bastante. E foi uma série que falou muito ao nosso coração. E nós chegamos agora na última mensagem, né, na última exposição da série, o qual foi intitulada aqui Um Encontro com a Graça. E nós vamos falar de uma pessoa muito conhecida, né, e muito querida por nós, conhecida como o apóstolo Pedro. E vamos expor o texto que se encontra lá em João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, do verso 15 ao 19. João 21, do 15 ao 19. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse mais uma vez: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar isso assim, Jesus acrescentou: siga-me. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir aqui como a Tua igreja mais um domingo. Obrigado porque, como a Mari falou aqui na canção, mas Tuas misericórdias se renovaram mais uma manhã. E por isso nós podemos estar aqui mais uma vez e nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Louvamos e agradecemos pela oportunidade de ouvir da Tua palavra, pois cremos que ela é a Tua palavra viva e eficaz para nos convencer da justiça, do juízo, para nos convencer de todo pecado, para alcançar o nosso coração e iluminar trazendo arrependimento, esperança, perseverança. Então, por favor, nós Te pedimos mais uma vez, Pai, nos achegamos diante de Ti, com humildade, nos prostrando, dizendo que nada temos e nada somos senão o Senhor. Então fala ao nosso coração pela Tua misericórdia, ilumina o nosso entendimento mais uma vez e nos convence da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar, né, sobre um personagem, uma pessoa muito marcante no relato das Escrituras. E Pedro, né, inevitavelmente nós tendemos a gostar muito de Pedro. Ele é um personagem, uma pessoa fantástica. E ele foi, com certeza, um homem que eu terei o desejo de, quando chegar no Novo Céus e Nova Terra, conversar com esse cara. Ouvir de novo, né, o seu relato da sua história de vida, do seu testemunho, pela sua própria boca, além do que as Escrituras contam. Porque ele é uma pessoa que, de fato, se assemelha tanto a nós. E é uma pessoa que perseverou até o fim, né, como nós lemos ali no final do versículo, que a sua morte, né, foi traçada não mais como ele gostaria, mas ao ponto de viver o Evangelho, ao ponto de se dar a sua vida como um mártir por Jesus Cristo. Morrer, né, pela causa que ele tanto amou. E Pedro, ele era um líder natural. Ele é um homem nas listas, né, dos apóstolos que nós encontramos ali, na grande maioria, em primeiro lugar. Ele era um líder nato, irmãos. Ele era alguém que tomava a frente das coisas. Nós vemos pelos relatos dos evangelhos como ele era, né, emocionalmente nada controlado. Mas, de fato, acho que isso se assemelha com qualquer líder nato, né? Eles são um pouco mais eufóricos, digamos assim, né? Um pouco mais emocionais. E ele é aquele que estava junto de Jesus nos principais momentos ali até a chegada da cruz. Ele é aquele que viu Jesus entrar em Jerusalém e onde as pessoas gritavam Hosana, e ele olha aquele relato de tudo que estava acontecendo e ele chora.
ele se emociona profundamente com Jesus sendo recebido naquela cidade. Ele era aquele que sempre estava junto de João, aquele que se intitulava ali o discípulo que Jesus amava, né? O discípulo amado. E incrível como é para esses também que Jesus pede, para que eles preparassem um lugar. Eles encontrassem um lugar, eles preparassem um lugar para que eles pudessem ali passar a Páscoa juntos. E eles vão e procuram o lugar e preparam o cenáculo, aquele lugar onde eles se encontram, para instituir ali a primeira ceia, da qual nós hoje celebramos, né? Até hoje, em nome de Jesus Cristo. E eles preparam aquele lugar e Jesus se achega àquele lugar e eles estão prontos a começar a noite. E muitos ali estão conversando e discutindo e Jesus começa ali aquele ato que nós conhecemos como o ato de lava-pés, né? E ele toma uma toalha e uma bacia para lavar os pés dos seus discípulos. E é engraçado porque eles estão discutindo naquele momento quem é o maior. Talvez nós esperaríamos da postura dos discípulos, né, alguém tomar a bacia, né? Porque eles vinham de uma caminhada longa, de lugares desérticos, então seus pés estavam sujos e eles tinham que compartilhar da Páscoa e comer, e era comum e até higiênico, né, que eles lavassem os pés naquela época. E só que aquilo era um ato de um escravo, era um ato de se rebaixar, era um ato vergonhoso. E os discípulos entre si, eles olham de certo um para o outro e ninguém quer tomar a bacia e a toalha. Então eles discutem, em meio àquela discussão, quem que é o maior? Como esperaríamos, né, de pessoas que estão discutindo quem é o maior dentre os 12, que eles pegassem a toalha e a bacia, e é o que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo vai, pega aquela bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e ele chega até Pedro. E ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro, ele muito eufórico resiste, né? Lavar os meus pés? Não, como o Senhor vai lavar os meus pés? Jamais. O Senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus começa a falar, mas Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Tu não vai se encontrar comigo. E ele não entende, né? E ele fala que eles entenderiam em breve. Mas ele fala, não, então se tu tem que me lavar, então lava as minhas pés, lava a minha cabeça, lava o meu corpo, me lava por inteiro, né? Ele já me dá um banho de uma vez. Ele falou, não, vocês estão limpos. Tu ainda não entendeu, vocês já estão limpos. Só há um que não foi lavado no meio de vocês. Só precisamos de fato lavar os pés aqui. E ele vai e lava os pés de Pedro. E Simão, né, ali muito contristado por aquela situação, já toma a primeira paulada, né, na sua direção à cruz. No caminho de Jesus para a cruz. E eles pegam e vão sair dali e descer, né, durante a madrugada para o Getsemane, onde nós vimos aquele relato de que Jesus começa a orar anteriormente à crucificação, momentos de tensão que ele soa sangue, e momentos ali que de fato trazem um peso sobre o nosso coração. Ele está ali sofrendo a angústia do cálice da ira de Deus que viria, e ele beberia até a última gota, né? Muitas vezes nós vemos aquele filme brilhante do Mel Gibson, e por mais que é tocante e forte, né? Aquelas cenas das açoites, da crucificação, dos pregos, todo aquele sofrimento, e pensamos que aquilo ali é o que Cristo pagou de fato por nós. Aquilo era um ato que muitos já tinham vivido naquela época. Vários humanos completamente comuns tinham sido crucificados. Ele soa sangue porque levaria sobre a cruz a ira de Deus que era sobre mim e sobre você por conta do nosso pecado. E ele começa a caminhar para aquele lugar chamado Getsemane, e eles vão conversando ao longo do caminho, e Jesus fala, né, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por ti. E ele fala, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte se for preciso. Né? E Jesus completa ali, quando te converteres, fortalece os teus irmãos também. E ele cita, né, aquele texto da profecia de Zacarias 13:7, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. De fato se cumpriria aquele momento ali em breve, mas os discípulos ainda não compreendiam o que estava acontecendo. E ele afirma, todos vós essa noite se escandalizarão por minha causa. E Pedro, mais uma vez, né, diferente de todos aqueles, ele fala, né, todos podem te deixar, mas eu jamais te deixarei. Eles podem não seguir contigo,
mas eu seguirei. E Jesus fala, né, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás ainda hoje. E eles seguem para o Getsemane, e Jesus ele deixa os 12, leva alguns e adentra mais aquele jardim para orar como era de costume. E ele começa a orar. E depois de um tempo orando ali, ele volta, né? E ele encontra aqueles irmãos orando fervorosamente com umas irmãs que oram aqui mais cedo, antes da pregação, né? Para que esse culto seja uma bênção. Não, eles estavam dormindo, irmãos. Enquanto Jesus passava aqueles momentos de agonia, oravam, eles estavam dormindo. E Jesus, ele se declara a palavra justamente a Pedro. Ele fala, Pedro, como que vocês não conseguem suportar 1 hora? 1 hora em oração. E ele volta a orar novamente. E ele volta, eles estão dormindo novamente. Ele volta a orar novamente, ele volta, eles estão dormindo novamente. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vêm, né, aqueles soldados para aprisionar Jesus Cristo, e Pedro ali, ele saca a sua espada, né, e corta a orelha do soldado Malco, como nós vimos nos relatos do Evangelho. Apesar da falha de Pedro, ele continua ali incluído, já no círculo ainda de proximidade de Jesus. Ele não percebe a sua queda pouco a pouco, desde aquela declaração que ele diz, todos aqui podem não te amar, todos aqui podem não te seguir, todos aqui podem não ir até a morte, mas eu irei. Começa a queda de Pedro e Jesus Cristo é preso e levado a julgamento até Anás e depois a Caifás, ali na mesma casa. Provavelmente ambos compartilhavam até o mesmo lar. E Pedro se achega de longe. Aquele que era, né, há poucos momentos atrás, há meras horas atrás, era aquele que iria com ele até a morte, que é aquele valente discípulo de Cristo que nunca negaria, é aquele que diante da prisão já o segue de longe. O segue de longe com medo, talvez de algum tipo de retaliação, talvez com medo de ir preso também, mas começa a segui-lo de longe, chega até aquela casa, ele adentra de alguma forma ali o pátio da casa, e uma criada o reconhece e questiona, né, esse cara aqui, eu acho que ele é daquela galera lá, eu acho que ele é discípulo daquele cara. E ele nega, né, as 3 vezes ali o nome de Cristo Jesus. A primeira apenas dizendo, não, isso aqui é um engano, né? Não, vocês estão confundindo com outro. A segunda vez, mais veemente, com força, né? Não, eu não tenho nada com ele, eu não faço parte disso. E a terceira, ao ponto de cometer, né, pecados ali, injúrias, e falar, que Deus faça talvez isso comigo, que Deus faça isso com aquilo outro, se eu conhecesse este homem. E o fato é que enquanto ele profere a terceira negação, né, Jesus está passando por ele para ser levado a Caifás. E é o momento que ele nega pela terceira vez, né, e o galo canta, e tudo acontece, aquele cenário diante do braseiro, diante de uma roda de escarnecedores, e ele se pega sentado naquela situação. Sentado, se aquecendo aquele braseiro, junto a pessoas que estavam falando mal de Cristo, escarnecendo o seu nome, aqueles que queriam a crucificação, e ele está ali como um famoso cristão 007 dos nossos dias de hoje, né? E ele nega a terceira vez enquanto Cristo passa, e enquanto ele está negando a terceira vez, os olhos dele se cruzam com os olhos de Jesus Cristo. E é aquele olhar, né, como alguns autores, como Kistemaker e Hendrickson, dizem que é como se aquele olhar ele penetrasse a alma de Pedro. E ele se desse conta de que aquele que ele achava que ele era, de fato, ele não o conhecia. Ele não era aquele super-herói que ele acreditava ser. Ele não era aquele discípulo perfeito, como ele acreditava ser, tão diferente dos outros. Ele se depara ali com a realidade, como nós temos visto ao longo dessa série, né, de pessoas que era, de fato, Pedro, que creem mais na sua força do que na graça de Deus. Que creem mais na sua, talvez, palavra do que na graça de Deus, na sua autossuficiência. E ele tinha um orgulho tão profundo, uma autossuficiência tão profunda, ele se acreditava ser tão capaz que ele
gerava esse distanciamento entre ele e os demais. E Pedro, ele cai em si, né, como diz o restante da passagem, ele cai em si amargamente. E ele sai dali e chora profundamente. Porque o olhar de Cristo, ele foi no profundo do ser de Pedro, ao ponto de revelar de fato quem ele era, trazendo um arrependimento, ao ponto de ele chorar amargamente. Jesus, depois disso, é julgado, como pregamos aqui um tempo atrás, aquele cruel julgamento injusto. Ele é levado diante de Pilatos, ele sofre os açoites, ele passa por todo aquele momento. Nós vemos os evangelhos como aquele período de trevas ao longo da manhã, onde tudo fica escuro, as pedras se partem, terremotos acontecem, ele está lá crucificado diante do madeiro, até o momento que ele entrega o seu espírito, é sepultado ainda no mesmo dia. E naquela manhã ainda, quando o sol não raiou, aquelas mulheres estão indo em direção ao túmulo de Jesus Cristo, pensando, quem será que vai rolar aquela pedra? E a pergunta que nós fazemos é, onde está Pedro? Desde a prisão de Jesus Cristo no Getsêmani, desde a negação na casa de Anás. Ele está fugido. Ninguém encontra Pedro. Aquele que nunca fugiria é aquele que foge, enquanto as mulheres estão indo ao túmulo. Aquele que era mais homem, né, que todos aqueles homens juntos, é aquele que não está lá. E aquelas mulheres vão até o túmulo de Jesus Cristo. Elas chegam lá, a pedra já está rolada, como uma pregação que pregamos aqui há um tempo atrás também. E está um homem lá sentado, né, que na verdade era um anjo, né, e fala para elas, não temam. E é um cenário muito engraçado até, né? Não temam diante de um anjo. E ele diz, né? Ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vocês a Galileia. Pedro é lembrado nominalmente. Interessante, né, irmãos? Diga aos discípulos e a Pedro. Pedro é lembrado, Jesus Cristo faz questão de que aquele anjo entregue uma mensagem e lembre exclusivamente do nome de Pedro à parte. Porque aqui, a essa altura do campeonato, Pedro já não se considerava mais um apóstolo de Cristo. Pedro ele já não se considerava mais um discípulo, ele já não se considerava mais digno de seguir ao Mestre. Como alguém pode ser lembrado na sua ressurreição se não foi encontrado na sua morte? Se eu era aquele que diria que eu estaria lá, e nem no caminho ao túmulo eu estava, e nem diante da crucificação eu era como aqueles que acompanhavam de longe. E de fato é que Jesus Cristo se encontra com Pedro, né? E esse caminho de Pedro até encontrar com ele na Galileia era mais de 100 quilômetros de distância de Jerusalém até lá. E imaginamos, irmãos, Pedro aqui caminhando como aquele que tinha 100 quilômetros para caminhar, pensando, a hora que eu chegar lá, Jesus ele vai acabar comigo. O que ele vai dizer para mim? Eu sou aquele que bati no peito, tirei todo mundo para nada. Eu falei que eu era o cara, eu sou teu melhor amigo. Eu sou aquele que vai te seguir até a morte, na prisão, em tudo. E eu justamente neguei exatamente como ele disse, diante daquele braseiro e aquela roda de escarnecedores. E Pedro ele vai. E quando ele chega lá, né, como nós lemos ali do capítulo 21, do versículo 1 ao 14, ele diz que ele vai pescar. E o que os outros falam? Nós iremos contigo também. E aqui nós temos uma primeira lição importante, irmãos, o quanto nós devemos orar pelos líderes, pelos pastores, pelas pessoas que influenciam pessoas. Porque líderes naturais, eles influenciam pessoas, seja para bem ou para mal. E Pedro aqui ele volta a pescar como aquele que abandonou o caminho do apostolado, como aquele que abandonou o caminho de ser um discípulo de Cristo. Ele volta à sua antiga profissão como alguém que já tinha desistido daquele chamado. Porque pensava provavelmente que o mesmo teria desistido dele. E ele influencia esses irmãos ali que o seguem como uma influência que ele sempre foi. E é interessante que eles estão pescando. E aí, antes de chegar ao ápice do nosso texto que nós lemos, Jesus Cristo se achega à praia. E quando ele se achega à praia, ele fala ali, né, uma frase citada
nos versículos seguintes, anteriores ao 19, ele fala: filhos, tendes algo de comer? E é impressionante como Jesus ele fala filhos, diante daqueles homens que na verdade eram uns fujões, uns covardes, uns hipócritas, pecadores, que quando ele mais precisou, o desampararam. Que quando era necessário que orassem pelo menos por 1 hora, enquanto ele suava sangue pelos pecados dos mesmos, eles não conseguiam sequer ficar acordados. É impressionante como eles não estavam nem quando tiraram o seu corpo e o sepultaram. E ele fala filhos, e aqui já existe um caminhão de graça derramada sobre esses. E quando ele profere essas palavras, tem de algo de comer, né? João, ele fala com Pedro: Pedro, é ele. Ele veio. É o nosso mestre que está à praia. E é impressionante olhar para o relato de Pedro, mesmo ele sendo esse jaguar que ele é. Que eles estavam a 100 metros da praia, e ele não espera nem o barco sair. Ele pula na água e ele nada 100 metros para encontrar Jesus Cristo. E quando ele chega ali, ele se depara com um cenário completamente familiar. Existe um braseiro e existe uma roda de conversa, né? Completamente o mesmo cenário reconstruído. E é interessante porque na Bíblia só existe 2 vezes essa palavra para braseiro aqui no grego usada. Na Bíblia inteira. Na vez que ele nega Cristo 3 vezes e nessa circunstância na praia. É impressionante como Jesus Cristo ele remonta o mesmo cenário da negação de Pedro. A fogueira era exatamente a mesma, e ele deixa que Pedro se alimente ali, eles comem, eles se satisfazem, até o ponto que ele começa, né? O texto que nós vemos ali, em João capítulo 21, do verso 15. Após a refeição na praia, Jesus se volta para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E vocês já devem ter ouvido pregações similares, e essa palavra no grego, ela de fato existe uma distinção, são 2 verbos diferentes. Jesus ele pergunta, né, com um verbo chamado agapau, que é um amor sacrificial, é um amor, o mesmo amor que Cristo tem por nós, um amor de morrer por essa pessoa. E sempre que Pedro responde, ele responde sim com o verbo filéu, que é um quase eu gosto de você. Eu não te amo ao ponto de morrer por ti, eu gosto de ti. E Jesus ele começa, né, com essa pergunta: tu me amas mais do que esses? E talvez Pedro ele poderia perguntar, né, mas por que essa pergunta? Não bastava só perguntar: Simão, tu me amas? Por que mais do que aqueles? Porque Jesus justamente está colocando um espelho diante dele. E o lembrando que ele é aquele que falou que amava mais do que os outros. Ele está lembrando justamente, é como se Cristo estava fazendo uma retrospectiva, né? De tudo que havia acontecido. E Jesus aqui ele chama Pedro pelo nome, né? Não pelo apelido, aqui ele chama justamente pelo seu nome. E o questiona: tu me amas mais do que esses? E interessante porque o Senhor ele não ignora o passado de Pedro, né? Ele não apenas deixa para trás, mas ele lembra aquela situação e ele reconstrói todo um cenário e traz essa primeira pergunta, lembrando justamente como se ele estivesse perguntando: Pedro, tu é ainda aquele mesmo cara? Tu é ainda aquele mesmo cara que dizia, cheio de si mesmo, achando que tu era completamente capaz, de que tu era muito melhor do que os outros, de que tu era, sabe, cheio de si mesmo, autossuficiente, completamente capaz, ao ponto de ser melhor do que os teus irmãos? Tu é aquele mesmo cara? Irmãos, a realidade é que Pedro ele já tinha sido destruído. Se existe uma coisa boa, irmãos, é quando Cristo ele nos destrói. Porque o intuito dele é sempre nos reconstruir. Ele vem muitas vezes como Pedro, ele nos esmaga e nós passamos por circunstâncias muito parecidas e nós somos levados a identificar a realidade que está dentro de nós. Que por mais que falamos, cantamos aqui canções, a realidade é que amanhã
talvez o negaremos diante das circunstâncias do dia a dia. A beleza do Evangelho já representado em Jesus Cristo, desse caminhão de graça que ele derrama sobre Pedro aqui, é de compreender que a graça é muito maior que o nosso pecado. Que não importa quantas vezes nós possamos cair, que não importa quantas vezes nós possamos pecar, que não importa quantas vezes podemos desviar os nossos olhos, sempre existirá uma graça que superabunda o nosso pecado, que nos encontra, que nos transforma, que de fato confronta os nossos pecados, confronta o nosso coração. Não é fácil se achegar diante de Deus em oração e, como se Cristo, ele reconstrói o cenário, né? Como Pedro aqui, nós nos deparamos com a mesma fogueira, nós nos deparamos com as mesmas circunstâncias. E ele pergunta, né, a nós, será que tu me amas? E o fato, irmãos, é que Pedro aqui, ele ainda talvez não teria compreendido o tamanho da ferida que Cristo estava abrindo ali. Mas ele reconhece que ele não ama como Cristo amava, porque ele não é o mesmo Pedro. Ele é um Pedro agora completamente esmagado, de fato, pela revelação da graça. Quando Cristo ilumina a nossa mente, nós nos demos conta dos nossos pecados. O quanto existe em nós coisas que não agradam a Deus. Como inúmeras vezes nós falamos ao longo dessa série, quando as Escrituras como um espelho revelam o nosso coração, revelam os pecados que ainda existem nele, revelam o quanto nós nos consideramos autônomos, como o pecado da queda do Éden, uma vida que quer viver a parte de Deus, que não quer depender de Deus. E Deus, ele vem e nos esmaga por meio das circunstâncias, coisas que nós mesmos muitas vezes nos colocamos. Pedro, ele se coloca naquele cenário, ele entra naquele pátio daquela casa, ele se senta naquela roda e escuta as pessoas falarem mal de Jesus Cristo. E ele não tem coragem de se posicionar em nenhum momento, porque ele é um cara que compactua com aquele momento ali por medo de perder sua própria vida. Mas, irmãos, depois daquele olhar de Jesus Cristo, algo começa a brotar no coração de Pedro e se faz realidade aqui nessa praia. E ele faz a segunda pergunta, pela segunda vez. Jesus olha para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Irmãos, tu já respondeu aquela pergunta que duramente as palavras elas custaram sair da tua boca, né? Aqui não é nada comparado talvez a alguma coisa que eu pudesse trazer um bom exemplo aqui. Mas imaginem esse cenário, imaginem esse momento. Ele havia desistido provavelmente da sua vida ministerial, ele havia desistido da sua vida de seguir a Cristo. E ele se depara diante do próprio Cristo. E Cristo, ele não pergunta só uma, né? Como aquele que pergunta: tu és o mesmo? E ele responde: eu gosto de ti, Jesus. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele responde de novo a mesma resposta: o Senhor sabe. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, ele fala mais uma vez: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E para aquela missão que haveria de vir, para aquela vida que ele haveria de encontrar, ali Jesus estava transformando de fato a vida de Pedro, para que isso cumprisse aquilo que ele falou anteriormente, lá na sua ida para o Getsemane. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A hora que cair as máscaras que você construiu, a sua autoimagem, essa pessoa, essa persona, né, que você tanto insiste em manter e construir diante dos teus irmãos, porque na verdade tu é um medroso, tu é um covarde, tu é fraco, tu é pobre, tu é nu. Se não for a graça de Cristo, nós não somos nada.
Nós dependemos exclusivamente dele. E o que Jesus pergunta mais uma vez é: tu me amas? E ele responde: Senhor, eu gosto de ti. Ele insiste porque tratar o coração de Pedro ali precisava ser algo completo. Ele vai reproduzir as 3 vezes, assim como ele nega 3 vezes naquele pátio. Cristo insiste em chamar de volta Pedro aqui, mesmo ele querendo fugir. E é incrível como isso também é assim conosco. Irmãos, a realidade é que, inevitavelmente, essa situação ela se reproduz na nossa vida. Nós queremos constantemente, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, queremos fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer e para viver. Queremos racionalizar as nossas escolhas, queremos colocar desculpas, queremos encontrar empecilhos. Ontem nós estávamos aqui na oração à noite, né? E, irmãos, nós fazemos sempre o último sábado do mês a oração comunitária, é um momento muito prazeroso. E nós estávamos cantando uma canção, né? Que o Nata até brincou, essa aqui nós vamos ter com um pouco mais de coragem para cantar. E é uma realidade. Porque sabemos, todos nós que estávamos cantando aquela canção, que nós somos esse Pedro aqui. E cantar canções como: não te darei algo que não me custe, te darei a minha vida, eu te darei algo de valor, eu me dou por inteiro para te ter por completo, sacrifício vivo a minha vida é diante de ti. Irmãos, não é fácil cantar essas canções, mas ali nós cantamos como ele respondendo a Jesus Cristo aqui: Senhor, tu sabe que eu gosto de ti, mas por favor ajuda-me. Tu sabes como eu te amo. Então insiste em mim, como o Senhor insistiu em Pedro. Não desiste de mim como o Senhor não desiste de Pedro. Na verdade, o Senhor é um Senhor que nunca desiste de mim. Então, na verdade, me lembra como o Senhor lembrou a Pedro. Assim como tu fez questão de citar: vai e fala aos discípulos e a Pedro, para que eu já fosse lembrado de que o Senhor é aquele que jamais esquece de nós, mesmo quando o negamos descaradamente. E no 17 ele diz: Simão, filho de João, tu me amas? E aqui Pedro se entristece profundamente, porque Jesus perguntou pela 3ª vez. E nesse momento Pedro ali, ele percebe que Cristo está lidando diretamente com aquelas 3 negações do pátio. Cada pergunta ali era como uma lembrança da queda, irmãos, e isso... Todos nós que temos pecados e sabemos o quanto os nossos pecados muitas vezes nos machucam. O quanto muitas vezes os nossos pecados, às vezes eles pesam e doem o nosso coração ao ponto de forma errada, não acharmos que somos dignos de nos chegar diante de Deus em oração. E é claro que o pecado ele não pesa em nosso coração, né, ao ponto de trazer contrição por causa da nossa autoimagem. Ele pesa porque nós amamos a Jesus Cristo. Porque o nosso pecado foi o que pregou Cristo no madeiro, como Spurgeon diz. E nós não queremos abandonar a nossa jornada, da qual nós fomos chamados para correr uma corrida até os céus. Nós não queremos abandonar os nossos dons, a nossa vocação, aqueles chamados que nós tivemos lá quando nos convertemos. Eu vou gastar a minha vida por ti, Jesus. Eu vou pregar para quem precisa, eu vou falar dessa esperança que entrou no meu coração, porque eu sei que pessoas precisam ser alcançadas por ti, os pecados vieram, as dificuldades vieram, o tempo foi passando, o trabalho veio, a carreira, a profissão e tantas coisas, e talvez nós nos esquecemos. Como Pedro, nós voltamos a pescar naquela praia. Ele não apela apenas para o conhecimento de Jesus aqui, mas ele reconhece a onisciência. Ele fala: tu sabes de todas as coisas, Deus. É como aquela pregação, né, que nós falamos sobre o Salmo 139, tu sonda-me e me conheces. Tu sabes que eu gosto de ti, tu sabes qual é o amor que eu tenho por ti. Tu sabe que eu te negaria antes mesmo que eu te negasse. Tu sabe que eu fugi.
A tristeza de Pedro ali, ela não é um sinal de condenação, irmãos. Mas ele estava sendo de fato transformado. Ele estava de fato sendo curado. É como se Cristo reabrisse uma ferida para que ele pudesse curá-la novamente. Onde houve 3 momentos de queda, ali também houveram 3 momentos de restauração. Ele pergunta se Pedro amava e ele responde, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E esse é o mesmo Pedro que escreve as suas cartas de 1ª e 2ª Pedro ali, profere aquele texto magnífico que ele diz: pastoreiem o rebanho de Cristo até que o Supremo Pastor retorne. Gastem suas vidas por isso. O mesmo Pedro que na sua última carta deixa apenas uma recomendação: cresçam no conhecimento de quem Deus é. Esse homem, ele é impactado por esse momento na praia, de tal forma que ele não é mais o mesmo, ele não se torna mais o mesmo. E os versos seguintes do capítulo 21, versículo 19 em diante, 18 e 19, ele diz: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Aqui ele está explicando que quando Pedro era mais moço, ele fazia o que ele bem entendia. Ele vivia a vida como ele queria. Mas a partir daquele momento na praia, a partir do que Jesus estava fazendo com o seu coração, o que ele estava fazendo com ele enfrentaria o caminho do martírio. Ele viveria a sua vida por amor a Cristo ao ponto de levá-lo à morte. Ali o que Jesus estava fazendo era restaurar a vida de Pedro por completo. A graça, ela não restaura apenas como se ela apagasse o nosso passado, irmãos. Todos nós aqui temos uma vida, todos nós temos um testemunho, né? Quando tu se converte, né? Muitos acham que o privilégio é o teu testemunho, né? Pô, um se converte, conhece o do lado, pô, mas o cara levou 7 tiros, foi ao inferno 3 vezes, subiu ao céu ao 5º dia. Tu pensa, pô, que massa, né? Que baita testemunho. E daí tu pensa, pô, qual que é o meu testemunho, né? Eu fui criado pela avó, morava no Luz Cavaler, jogava bola no Valdomiro. Irmãos, todos nós, independente da vida que tínhamos, do nosso passado que tínhamos pecados, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e a sua graça não só perdoa esses pecados, aquela vida de outrora, mas principalmente essa graça restaura o nosso agora. Perdoa os nossos passados, do passado, presente e futuro. Esse é o amor de Jesus Cristo. E eu diria que principalmente os do agora, porque aquela vez ainda ignorância, muitas vezes hoje escolhemos pecar. Vou tentar me esforçar mais, tá, gente? Escolhemos pecar, mesmo já conhecendo o autor e consumador da nossa fé, mesmo crendo que Ele de fato nos encontrou, mesmo crendo que Ele transformou a nossa vida. Porque nós somos estes, carentes da sua graça, não hoje, não ontem, mas hoje, amanhã e até que Ele volte. Porque não conseguimos dar um passo sequer, se Ele não derramar a sua graça sobre nós. Nos voltamos ao pecado, nos voltamos às nossas necessidades, nos voltamos aos nossos interesses, queremos os nossos sonhos, queremos criar os nossos filhos como achamos que devemos, queremos tocar a nossa vida como queremos. Esses somos nós, infelizmente, e precisamos que Cristo encontre o nosso coração para que Ele nos restaure novamente como Ele restaurou Pedro, para que Ele traga uma restauração ao ponto de nos transformar por completo, nos lembrando de que a sua graça nos basta. Não precisa de uma vida perfeita, por mais que nós desejamos constantemente sermos perfeitos como Ele é. Mas Ele não espera isso de nós, porque Ele sabe que nós somos esse infeliz. Ele não espera de ti que tu seja, sabe, o pai nota 1000 que nunca falha em nada. Ele não espera de ti que tu seja o marido perfeito em todos os aspectos, por mais que nós queremos ser para a sua glória.
Ele espera que nós possamos conseguir reconhecer, assim como Pedro, que nós não amamos como nós gostaríamos de amá-lo. Que nós possamos conseguir reconhecer em arrependimento de que tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele aguarda de nós, como falamos ao longo dessa série, que o que Ele espera de nós é arrependimento e crer que a sua graça é maior do que qualquer pecado que tenhamos. Que não existe um lugar de satisfação senão em Cristo Jesus. Se você se sente desqualificado, irmão, se você se sente despreparado, se você acha que você é indigno, até mesmo de orar, saiba que você está no lugar certo, mas não fique aí. Creia que a graça de Deus é maior do que o seu pecado, é maior do que as suas falhas, é maior do que a sua inconstância, é maior do que a sua apostasia, é maior do que a sua falta de fé, a sua incredulidade, a sua falta de obras. Do cenáculo ao pátio aqui, esse caminho de Pedro com certeza não foi nada fácil, irmãos. Mas para todos nós que caímos tantas vezes, essa mensagem de Pedro ela é um alívio para a nossa alma. Ela é um alívio para o nosso coração. Porque sabemos que se Ele tem poder para restituir Pedro, Ele tem poder para nos restituir também. Se Deus Ele nos prometeu, que aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, eleitos, predestinados, vão perseverar, vão ser encontrados na glorificação, até a consumação dos séculos, estão passando por um processo de santificação. Se Ele disse que todos esses se encontrariam num dia com Ele, naquele lugar onde eu vou poder conversar também com o meu caro amigo, que ele nem me conhece ainda, mas me conhecerá, Pedrão. Compartilhar, a partir daquele momento que eu me achegar até os céus, me deparar com Cristo e ouvir aquela frase, servo bom e fiel que permaneceu até o fim, não porque fui perfeito, não porque apenas tinha uma série de dons, não porque todos falavam bem de mim ou não, mas porque foi aquele que constantemente me ajoelhei diante da cruz de Cristo, sabendo que dela vem a graça que cobre todo pecado, e clamei a Deus: Pai, me ajuda, assim como Pedro, sabendo, tu que sabe de todas as coisas, tu sabe o quanto eu gosto de ti, mas me ajuda a traçar um caminho de perseverança, em meio aos meus pecados, mesmo em meio às minhas circunstâncias tão difíceis que só tu sabes. Eu sinto que eu quero desistir todo dia. Eu sinto que basta bater uma tribulação na porta, uma dificuldade, e eu penso, eu nem crente talvez eu sou. Será que eu fui salvo? Será que eu não sou apenas mais um cristão nominal? Será que eu não sou apenas mais um religioso? Mas o fato é que quando Cristo Ele profere às vezes as perguntas, aquilo fere o nosso coração, ao ponto de nós sermos restaurados, e de fato somos salvos, e glória a Deus por isso. E a nossa oração aqui essa noite é: Jesus, encontra, por meio dessas perguntas, os lugares ainda do meu coração que eu não consegui identificar. Se ao longo dessa série, Senhor, o Senhor não alcançou meu coração a tal ponto de eu chegar apenas a uma conclusão: Senhor, eu nada tenho senão o Senhor. Eu sou isso mesmo. Sabe, todas essas pregações ao longo desse domingo, elas trouxeram uma certeza: eu sou isso aqui mesmo. Mas glória a Deus que o Senhor não é eu, que o Senhor é um Pai que restaura, que transforma, que não desiste de mim. Por mais que eu tenha falado lá, aqueles sei lá quantos anos você tem de igreja, quantos anos você é crente, e talvez quão terrível seja o teu testemunho, talvez pior depois de crente do que antes. Que alívio é saber que Cristo Jesus é um Cristo que nunca desiste de nós. E a nossa oração é: Senhor, me transforma mais uma vez. Sabe, faz de novo.
Assim como o Senhor tantas vezes me chamou ao longo da jornada, me trouxe à vida mais uma vez, como o salmista diz, tardará a vivificar novamente a nós. Vivifica-nos mais uma vez, transforma-nos mais uma vez, ao ponto de vivermos a nossa vida sem ressalvas, a dedicar a nossa vida ao Evangelho de Cristo. E nós lemos, como a tradição diz, que Pedro, ele é transformado a tal ponto, como nós lemos nos relatos de Atos, que o mesmo Pedro que estava aqui nesse cenário da praia, é aquele que prega em Atos 2, no Pentecostes, e fala sobre aqueles que crucificaram Cristo no madeiro, e nós vemos uma conversão em massa ali, de inúmeras pessoas. E nós vemos que um desgraçado como Pedro e como eu e você, pode ser usado pelo poder de Deus, para a sua glória. E inúmeras pessoas se convertem, inúmeras pessoas são batizadas, e esse mesmo Pedro, conforme a tradição diz, é aquele que morre crucificado. E como alguns historiadores dizem, ele diz que não é digno de morrer conforme o mestre, e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. É um fato, irmãos, que aquela realidade da vida de Pedro o leva até o fim, ao ponto de transformar o seu coração, ao ponto de ele pensar: eu não sou digno de morrer como mestre, eu não posso morrer como ele. Mas o fato é que essa mesma verdade o leva ao ponto de morrer, uma morte de cruz. Aquele que fugiu diante de um cenário tão longe de morte, hoje é o mesmo que persevera até a morte. E essa é a nossa oração para nós essa noite, irmãos. É que essa mensagem ela não alcance apenas uma parte emocional do nosso ser. Que ela não alcance apenas os nossos sentimentos. Mas é que nós possamos olhar para os olhos de Cristo novamente, assim como Pedro. E lembrar das inúmeras promessas que fizemos ao longo desses anos o seguindo, ao longo desses meses, desses dias. Possamos lembrar também para o que Ele nos chamou. E que a sua graça possa transformar o nosso interior, ao ponto, se preciso for, mudar a maneira como temos vivido no hoje, ao ponto de que amanhã possamos crer até o fim como Pedro, porque de fato o nosso último adversário, a morte, ele não é fácil de ser enfrentado. Mas para Pedro, a morte ali não era mais nada. Porque para todo cristão, a morte na verdade é o início de uma vida com Cristo, não em parte, mas de forma perfeita. E para o cristão ela é lucro, como diria o nosso bom irmão e amigo Paulo. Então essa é a nossa oração essa noite, irmãos.